Queridos irmãos, vamos dar sequência agora no vídeo 128, né? E aqui diz assim: se considerar do ponto de vista material, a encarnação, que para mim seria a reencarnação, né? Tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, entendeu? Então, limita-se aos mundos inferiores. É o que eu acabei de dizer no vídeo anterior, quando eu fiz aquela escala. Porque a minha cabeça fica como um vulcão, você entendeu? Então, eu fico tentando buscar termos para poder adequar, para ficar mais fácil para você. Porque aqui eu entendo tudo. Eu não consigo, às vezes, passar adiante conforme está aqui por falta de termo. Então, eu fico inventando essas formas, como eu disse. Olha aqui, ó. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, né? Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. É o que eu disse. Aquela classificação de 1 a 10. É aqui que a gente consegue entender aquilo. De 1 a 5, existem reencarnações. Existe encarnação, existe reencarnação, que nós temos que entender que reencarnação é uma coisa, encarnação é outra coisa. Encarnar é a primeira vez, reencarnar é mais que uma vez. Então nós temos, por exemplo, esses seres que estão vindo das Pleiades. Eles estão reencarnando ou encarnando na Terra? É óbvio que eles estão encarnando. Porque eles, pela primeira vez, estão vindo de lá para encarnar aqui. Depois, de acordo com a programação, né, que eles receberam, ao desencarnar, se tiverem que retornar ao corpo físico, aí entrarão no processo da reencarnação. Então, do número 1 ao número 5, encarnação, reencarnação. Nestes mundos inferiores. Inferiores que eu quero dizer, primitivos, prova de expiação, mundo de regeneração. E existem outras escalas ainda de mundos que necessita que o ser reencarne. Só que existe milhões de formas de se reencarnar. Milhões. No plano Terra, usa-se o ato sexual, o espermatozoide com o óvulo, né?
Existem planetas assim um pouco mais evoluído, como por exemplo, em Marte. Em Marte, a reencarnação lá não se dá, não acontece como aqui na Terra, através do ato sexual. Lá, o casal mentaliza, eles unem os pensamentos, você entendeu? Lá, vamos usar esse termo. O ato sexual lá se dá através da união mental, que não tem nada a ver com órgãos genitais. Até porque em Marte não existe mais órgãos genitais. Olha só para você ver. Como não existe obesidade, lá já existe corpos mais diáfanos, entendeu? Por quê? Se encontram num nível mais avançado. Então eles se unem mentalmente. E eles formam todo aquele processo que o espírito que já entrou em contato com eles, eu havia esquecido de dizer isso, o espírito apresenta ao casal e leva ao conhecimento do casal que ele precisa, você entendeu? Reencarnar ali, naquele planeta, novamente. Só que ele precisa daquele material produzido pela mente daquele casal, o qual ele não consegue se estabilizar ali em Marte. Ora, quem já leu algumas obras de Chico Xavier, de Humberto Campos, já deparou com essas questões. E mentalmente o casal fornece aquelas substâncias fluídicas àquele espírito, o qual ele apossa, né? E é como se fosse, vamos assim dizer, um mergulho num aquário ou numa piscina. E dependendo da programação reencarnatória dele ali em Marte, ele pode se apresentar no corpo ali formado mentalmente pelos pais com o auxílio dele. Ele pode se apresentar com 5, 6 anos para cima. Lá não existe berçário, recém-nascido, criança de 1 ano, 2 anos. No entanto, as mulheres lá, elas nem seios têm. Por quê? Porque elas não precisam mais das glândulas mamárias para poder fornecer o colostro e também o leite ao recém-nato, porque lá não existe recém-nato. Isso Marte. E Júpiter, então? Júpiter já não há necessidade do casal. O próprio espírito, ele se materializa lá. Olha a evolução do ser. Cada caso é um caso. Por isso que o processo é muito complexo. Não tem como você afirmar. É desse jeito no universo todo. Cada
caso é um caso devido à evolução do ser. Em Júpiter, devido à evolução deles ser assim maior, eles se materializam. Eles pegam na atmosfera, eles apossam dessa propriedade da propriedade que existe na atmosfera de Júpiter. E aquela propriedade, como se fosse essa substância perispírito, eles lá reencarnam sem a necessidade do ato sexual, como aqui na Terra e como o procedimento em Marte. Em Saturno é o mesmo procedimento. Lá também eles não necessitam praticar ato sexual de forma alguma. Lá eles se materializam com determinado tempo de trabalho naquele orbe, né, naquele planeta. Lá eles já comungam, lá eles sabem o que é família universal, por mais que são todos independentes, mas vivem unidos. Você entendeu? Então lá eles se materializam. Vamos dizer assim, que eles se materializam e vivem, se materializam com a programação de 40 anos, viver naquele orbe. Só que esse número, ele não é exato não, porque lá o tempo é contado de uma outra forma. Olha só para você ver como que complica um pouquinho mais, né? O tempo lá é contado de uma outra forma, não é da forma que existe aqui na Terra, não. Tanto em Saturno, quanto em Júpiter, quanto em Marte. Não é como aqui na Terra. No entanto, eu vou tentar provar isso para vocês. Descobriram um planeta agora em 2018 ou 2019, que agora que os astrônomos estão divulgando algo com relação a esse planeta, que a metade dele, você entendeu? Ele, olha o tamanho dele, ó. Ele, vamos pensar assim, cabe dentro do corpo desse planeta 3 milhões de planeta Terra. Pequenininho esse planeta, né? 3 milhões de planeta Terra. Tá? Outra questão. Lá, a metade do planeta é composto de magma, né? É composto de magma. Magma. De lava vulcânica. Todinho, né? Magma. A metade. E a outra metade é composta de gelo. Dá para entender umas coisas dessas? Como tem planetas que ele é constituído, sua matéria é constituída de diamante. Ora, gente, isso sou eu que estou dizendo, não, isso é a ciência. Mas vamos nesse aí. Lá, a chuva, nesse planeta lá, a chuva lá é chuva de pedra. 50 quilos, 200 quilos, 1000 quilos, 500 quilos. Consulte o Google e procure saber para você ver. Digita lá mais ou menos assim: planeta descoberto recentemente por astrônomos que chove chuva de pedra. E analise para você ver. A velocidade dele é tão grande, mas tão grande, em torno do Sol, lá. Agora, se cabe dentro dele 3 milhões de terra, nossa,
Você já imaginou o tamanho do Sol, o qual ele circunda? Porque o astro-rei tem que ser maior que aqueles que circundam a sua volta, por causa da atração centrípeta. Não é verdade? Imagina o Sol de lá, que tamanho que não é. Mas vamos tratar desse planeta. Aqui na Terra, você sabe que a Terra ela gasta 365 dias para dar uma volta em volta do Sol. Não é verdade? Lá sabe quanto tempo esse planeta gasta para dar uma volta em volta do Sol? 7 dias. E aí? Então lá é uma outra composição, é uma outra numerologia, é uma outra matemática, é uma outra ciência, são outras matérias. Bilhões e bilhões de outras matérias existem nos universos e nas dimensões que um dia, quando nós evoluirmos mais, iremos desfrutar dessa imensidão cósmica. Nós ainda somos muito pequenininhos, gente. Mas graças a Deus, mesmo pequenininho, há em nós a essência do Criador, aquela centelha que rege os universos e as dimensões por toda a eternidade. Isso é o que importa. Então eu quis dizer isso para você, só para você observar as escalas, que quanto mais nós evoluímos, o sistema muda, a forma muda. Nós não vamos chegar num planeta evoluído, e para você ver, nesse planeta, lá eles são evoluídos. Nós não vamos reencarnar um dia, ou melhor, encarnar um dia lá no Sol, que é um lugar evoluído. Você entendeu? Sol evoluído? Ô, gente, é lógico. Mas não é pelo fato de lá ser quente, o calor excessivo e composto de magma e tal. Não, não é isso não. Porque para o espírito evoluído não existe obstáculo. Não existe fogo, não existe água, não existe ar, não existe vácuo, não existe espaço. Você entendeu? Tudo é uma coisa só. Ele tem tudo ali, desde que seja evoluído. Ele não sente nada. Então não vamos nós um dia querer chegar, vamos pensar mais pertinho aqui. Não vamos nós querer chegar a encarnar lá em Júpiter, onde já não existe mais ato sexual. Não vamos nós querer chegar lá e praticar sexo lá, que nós não vamos encontrar parceira ou parceiro lá, não. Que já evoluíram. Esse lado primitivo ficou para trás já. Se considerar, aqui eu já falei já. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga. Olha só para você ver. Deve-se considerar de que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo
aqui o liga, o grau do seu adiantamento. Tá vendo só? Então não adianta nós querermos sair daqui nas condições que nos encontramos e ir para Marte. É como os astrônomos, que a ciência a gente tem que, né, louvar o trabalho deles, né? Mas eles viram as sondas, né, os telescópios por lado de Marte e dizem que lá não tem vida. E eles estão procurando vida em Marte. E mal sabem que lá é habitado, mas que os seres vivem em outra dimensão. Não na dimensão física, mas na dimensão espiritual daquele orbe. Daquele orbe. Isso é preciso ressaltar isso. Porque não se generaliza, não. Porque cada planeta tem a sua atmosfera, tem a sua estratosfera, ionosfera, tem o seu plano espiritual, dentro da dimensão a qual evolutiva que se encontra. Parece difícil, né? Acompanhar essa cachola, mas não é difícil. É uma questão apenas de bom senso. E entender, gente, que simbolicamente entre o céu e a terra tem tanta coisa que nós desconhecemos. Ah, mas onde é que você deparou com todas essas questões que você acabou de dizer? Uma boa parte nas obras de Chico Xavier e uma boa parte nos estudos os quais eu frequento no plano espiritual à noite. Então eu trago lembranças para o corpo físico. Que um dia os astrônomos, os cientistas, a humanidade, quando evoluir, vão deparar com todo esse processo que eu estou dizendo. Até lá, eu vou continuar sendo considerado um louco, como Galileu Galilei foi considerado um louco, um perturbado, por achar, aliás, por achar que a Terra não era o centro, né? Porque diziam que a Terra era o centro do universo. Olha que absurdo. E que não era a Terra que circundava o Sol, e sim o Sol que circundava a Terra. Galileu Galilei veio e provou o contrário. Acho que você sabe o que aconteceu nele, com ele, né? Coitadinho. Acho que você sabe. Então assim vai acontecer comigo. Acontece comigo. Até as pessoas chegar lá e descobrir essas coisas, eu vou ficar sendo espancado de tudo quanto é lado. Mas não tem problema não. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado, né? Então, na erraticidade, mais desmaterializado, né? Com melhor entendimento e compreensão, é óbvio que ele terá uma nova visão de tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que lhe acontece. Então é mais ou menos dessa forma. Então vamos para o próximo vídeo.